Mateus capítulo 3, versículo 13, aonde diz assim, Mateus 3, capítulo 3, versículo 13, o batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Jesus, ele veio da Galileia, e da Galileia até o Rio Jordão dá mais ou menos uns 100 quilômetros. Foi uma caminhada boa que Jesus fez para chegar até o Rio Jordão e para se encontrar com João Batista, aquele que batiza. Batista quer dizer aquele que batiza, o batizador. E João Batista, ele recebia muitas pessoas ali que queriam mudar de vida. E quando se batizavam, elas ali estavam expressando que estavam arrependidas, que queriam ter uma nova vida com Deus. João Batista, ele de fato, ele vem para preparar o povo, para levar o povo ao arrependimento e levar o povo a um avivamento, a um fervor espiritual. O povo estava frio espiritualmente. E João Batista, ele vem para lembrar o povo as coisas de Deus. Ele vem para trazer o povo esse fervor. Mas esse não foi o primeiro encontro entre o Senhor Jesus e João Batista. Eles se encontraram 30 anos antes, quando a mãe de João Batista, a Isabel, recebeu a mãe do Senhor Jesus, a Maria, em sua casa. Amém? Vamos fazer uma breve oração, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, que o Senhor venha falar ao coração dessa pessoa, que venhamos aprender a Tua palavra e ver, meu Deus, aqui a importância do batismo na vida do Senhor Jesus. Que essa pessoa venha ter o seu coração aberto para compreender, para entendermos essa palavra, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Muito bem. Nossa história começa na vida de um sacerdote chamado Zacarias. Esse sacerdote é um homem muito zeloso, é um homem muito fiel a Deus, e a sua esposa também muito fiel a Deus, Isabel. Porém, eles não tinham filhos e já eram de idade avançada. E a Isabel, ela era comprovadamente uma mulher estéril. Era uma mulher que não podia ter filhos. Ela tentou várias vezes e nunca conseguiu engravidar. E esse homem chamado Zacarias, que vai ser o pai de João Batista, uma vez ele vai ao templo para ali cumprir a sua obrigação para orar pelo povo. E quando ele está lá dentro do templo sozinho, numa hora que ele está sozinho, ele tem a visão do anjo Gabriel. O anjo vai aparecer para Zacarias. E ao aparecer para Zacarias, vai anunciar que ele, mesmo velho, a sua esposa, mesmo sendo uma mulher muito idosa, ele iria ser pai, porque ele iria ser o pai do João Batista, que a sua esposa iria engravidar. E foi uma visão tão impressionante que ele ficou sem falar. Ele perdeu a fala. E aí, da maneira como o anjo anunciou, assim aconteceu. A Isabel ficou grávida, aquela senhora de idade ficou grávida, e ela já era muito velha, e foi realmente uma ação sobrenatural de Deus ali para aquela mulher engravidar. Ao engravidar, a Isabel, ela vai receber em sua casa
alguns meses depois, a visita de Maria, a mãe do Senhor Jesus, que também está grávida de Jesus. A diferença era de 6 meses, de uma, da Isabel, a velha, grávida, e a Maria, que estava com a barriga menor, diferença de 6 meses, uma jovem grávida. As duas mulheres, uma bem velha e uma bem jovem, uma mãe de João Batista e a outra mãe de Jesus. E quando elas se encontraram, aconteceu algo maravilhoso. Naquela casa, na casa de Isabel, a casa se encheu da presença do Espírito Santo. Se encheu a casa ali do poder de Deus, ao ponto da Isabel sentiu o ventre dela, o menino lá dentro, o João Batista, se alegrar dentro do ventre dela. E ela se encheu do Espírito Santo. E a Maria também estava ali, e elas foram tocadas pelo Espírito Santo de Deus, porque João estava na barriga de sua mãe, e Jesus também estava ali na barriga de Maria. Aquele foi o primeiro encontro entre João Batista e o Senhor Jesus. Aquele foi o primeiro encontro. Agora, 30 anos depois, eles vão se encontrar mais uma vez. João Batista vai se encontrar com o Senhor Jesus. 30 anos vão se passar. João Batista está pregando arrependimento. Havia uma profecia que dizia que ele era aquele que vinha, era o Elias preparado por Deus. E quando fala isso, é muito revelador, porque Elias foi um profeta que desafiou os reis da época, foi um profeta que não teve medo de anunciar a palavra de Deus, foi um profeta que marcou aquela geração. E João Batista, ele vinha com essa mesma capacidade, ele não tinha medo de falar nem para o rei a verdade de Deus. Ele anunciava o reino de Deus. Ele mandava o povo se arrepender. Ele tinha esse fervor dentro dele. E quando ele estava ali, as pessoas chegavam ali, se arrependiam, ele ia lá e batizava. Ele batizava, e o batismo representava que a pessoa estava arrependida. O batismo simbolizava isso. Ao se batizar, a pessoa, ela era como se ela dissesse assim: a partir de agora eu vou viver uma nova vida com Deus. E quem estava ali, no meio daquele povo, indo e vindo, se batizando, tinha sempre muita gente ali com João Batista. De repente, aparece o Senhor Jesus. E quando João Batista olha para o Senhor Jesus, o mesmo Espírito Santo toca ali na vida de João Batista. E João Batista aponta para o Senhor Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, acabou de chegar. João Batista esperou 30 anos para se reencontrar com o Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus chega perto de João Batista, ele olha, e ele, vendo a intenção de Jesus em se batizar, ele diz: eis que eu é que preciso ser batizado por ti. João Batista olha para Jesus e diz: eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. E vens tu a mim? E Jesus fala: mas é necessário que você me batize para que se cumpra a justiça de Deus. Versículo aqui de número 14. Mateus capítulo 3, versículo 14. Mas João opunha-se, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir a justiça, toda a justiça. Então ele o permitiu.
E então Jesus entrou na água e foi batizado por João. Aqui foi o início do ministério do Senhor Jesus. Durante vários anos, aliás, Jesus aqui, antes do batismo, ele não operou nenhum milagre. Ele não falou quem ele era, ele não anunciou o evangelho, ele apenas viveu uma vida comum. Mas depois desse dia aqui, depois do batismo, ele vai fazer a obra do evangelho, vai pregar a palavra de Deus. E o Espírito Santo vai descer sobre ele. Versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Na hora que Jesus foi batizado, veio o Espírito de Deus e desceu sobre Jesus. E quando todos viram aquilo ali, João viu aquilo e todo mundo que estava ao redor viu aquilo, foi a confirmação de que chegou o momento do ganhador, daquele que iria ganhar as almas daquelas pessoas, ele tinha chegado. Jesus, o Salvador, o Cristo, agora vai começar o seu ministério. Agora ele vai começar a obra de Deus. Quando a pessoa se batiza nas águas, é um ponto de partida para que a pessoa venha ter uma nova vida com Deus. O Senhor Jesus não precisava se batizar. Ele precisava se batizar? Ele tinha algum pecado para se arrepender? Não. Ele apenas deu um exemplo do que acontece na vida daquela pessoa que se arrepende e passa pelo batismo nas águas. O batismo nas águas nada mais é que um sinal da terra para o céu. Quando a pessoa se batiza, ela mostra para Deus o novo nascimento, ela quer viver um novo nascimento. As águas ali representam como se fosse um local por onde a pessoa passa e vai ter a sua vida transformada, vai ter o antes e o depois. Jesus, antes do batismo, não realizou nenhum milagre. Antes do batismo, ele pregou só uma vez quando tinha 12 anos de idade. Antes do batismo, ele era uma pessoa comum. Não houve nenhum milagre de Jesus até esse dia. Ele está com 30 anos de idade. Depois do batismo, ele vai anunciar o reino de Deus. Depois do batismo, ele vai operar milagres. Depois do batismo, ele vai dar o testemunho do reino dos céus. Ele vai começar o seu ministério. Então, a nossa vida antes do batismo, uma vida normal. Depois do batismo, é natural que aconteça uma transformação, se a pessoa ela crê de coração. Se qualquer pessoa pode se batizar? Sobre isso, o Evangelho ele diz assim: há uma única regra para o batismo. Quem crê e for batizado será salvo. E essa regra é muito importante porque nem todo mundo que se batiza crê. Então, nem todo mundo também é transformado, como era para ser. Porque a pessoa, muitas vezes, se batiza por um mandamento da igreja ou por influência de alguém. Ou então é tipo assim, ela está ali vendo o povo se batizar, ela vai se batizar também, né? Ela, vou pegar essa onda aí, vou pegar essa moda do batismo e se batiza. Mas, quando a pessoa realmente faz para viver uma transformação, para Deus, faz para Deus e arrepende-se de verdade e quer viver a sua vida na igreja, no altar de Deus, né? Quer viver a sua vida em comunhão com Deus, então há uma transformação. Claro, claro.
Olha, minha irmã, isso aconteceu, isso é normal, porque desde do começo, teve pessoas que se batizaram ali com Jesus e elas se desviaram. Vamos usar o exemplo do Judas. Judas se batizou, andou com Jesus, operou milagres, esteve do lado de Cristo, comeu, viveu com ele, onde Jesus dormia, ele dormia. Mesmo assim, ele se desviou. Mesmo assim, ele continuou praticando as obras da carne. Então, na época do apóstolo Paulo, também tinha pessoas que eram pessoas desviadas. Ele vai citar algumas pessoas, se não me engano, não é? Alexandre o Latoeiro. Ele vai citar o apóstolo Paulo, a primeira igreja. Sempre vai haver no meio do povo de Deus o joio e o trigo. Sempre vai haver as ovelhas e os bodes. E sobre isso, o que é que Jesus fala? Estava o homem de Deus semeando no campo o trigo, e veio o inimigo e semeou o joio. E aí os servos perguntaram, devemos arrancar o joio? Disse para o dono do campo, e ele disse, não, deixe que os dois cresçam juntos, porque se você arrancar o joio, você pode arrancar o trigo. Então, deixa que cresçam juntos, porque no tempo da colheita, no tempo que for realmente o fim, então vai haver a separação do joio e do trigo. Então, isso nos mostra que Jesus sabia que isso iria acontecer. A igreja não tem somente trigo, não tem somente ovelha, não tem somente pessoas que irão ser salvas. Tem pessoas que estão na igreja, que foram batizadas, que estão em Cristo, assim, pelo menos aparentemente, que dizem que Cristo é o seu Senhor, e mesmo assim elas são pessoas perdidas, porque Deus ele quer salvar, mas a pessoa não mudou, não escolheu a salvação, não mudou de comportamento, não se converteu de verdade. Eu observo que a igreja, a fé, nem todo mundo que é evangélico é da fé. Às vezes o caráter não muda. É coisa que é para mudar, mas não muda. Então a gente percebe que às vezes a igreja não tem o poder de transformar o caráter de ninguém. É a pessoa que vai buscar isso em Deus. E é uma opção. E Deus, ele está ali desejando mudar a vida da pessoa, mas a pessoa tem que abrir o coração. Então o nosso papel é batizar. Eu já pensei muito sobre isso, eu percebo, não é de agora, mas muita gente que se batiza se desvia. Metade, a gente pode dizer assim, metade fica e metade... Mas não tem como não ser assim. Nosso papel é batizar, é fazer a vontade de Deus, é fazer o que está na palavra. E o demais, Deus é quem vai fazer a obra. A gente tem que se apegar a fazer nossa obra. A obra de Deus, Deus vai fazer. Qual é a obra da igreja? É orar, é amar, é perdoar. Qual é a obra de Deus? É julgar. Deus é quem julga. Esse não é o papel da igreja, esse não é o meu papel. Esse é o papel de Deus. A gente tem que apenas orar, né? É difícil às vezes observar certas coisas, a gente fica aflito, mas vai fazer o quê? Tem coisas que a gente tem que deixar na mão de Deus. A gente que faz a obra, que está todo dia na igreja, a gente vê coisas assim impressionantes da pessoa que está na igreja, que se batiza, que já está caminhando, e ela faz coisas assim que é de uma infantilidade, podemos dizer assim, mas a gente tem que estar sempre pronto a perdoar. Quando a pessoa quiser voltar para o caminho de Deus, estaremos aqui de braços abertos. Teve uma pessoa que se batizou na igreja, só para ilustrar esse exemplo, a pessoa se batizou, olha só. Se batizou aqui, no primeiro batismo que eu realizei. Hoje, essa pessoa está na macumba. Na macumba. E se batizou aqui. E a gente fez a carteira de membro dessa pessoa.
Porque quando uma pessoa vem para a igreja, a gente faz o cadastro dos membros. A gente sempre procura fazer. E a carteira de membro dessa pessoa está pronta. Até hoje. Está aqui. Está aqui, guardado aqui. Está aqui, ó. Está aqui. No dia que essa pessoa quiser voltar para os caminhos do Senhor, ela vai receber a carteira dela. Muitas pessoas nos procuram e dizem assim: pastor, aquela pessoa faz isso, faz aquilo, como é que pode? E a gente vai dizer: irmão, vou fazer o quê? É um ponto também que gera muita polêmica. Muita polêmica. Eu sei, minha irmã. Isso é um ponto assim de muita controvérsia de igreja para igreja, né? Porque cada igreja tem a sua forma de ver de ver o evangelho. Às vezes até de pastor para pastor. Na mesma igreja não há um consenso em relação a isso aí. Eu interpreto da seguinte maneira: eu acho que a fé é uma questão pessoal, a salvação é individual. Por exemplo, vamos imaginar que o seu companheiro, um caso da pessoa que está com alguém, antes de conhecer a igreja, já vivia com aquela pessoa. Aí a mulher começa a ir para a igreja e o cara continua lá no mundo. Às vezes o cara não quer se casar. O cara não quer ter um compromisso. Então a mulher pode se batizar. Agora, se os dois são da igreja, ele é da igreja e ela é da igreja, por que não se casar? Por que não se casar? Porque os dois já são da fé. Casar é uma coisa tão fácil. Vai no cartório, R$200 você casa. Vem na igreja, faz uma oração, faz uma festinha, faz um bolinho, casou. Aí já é uma questão de desleixo, né? Então, por que não casar? E aí casam. É engraçado que às vezes você chega na igreja e tem até obreiro que é amigado. Tem até obreiro. Certo. É como eu falei, né? A Bíblia fala assim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Por que a Bíblia fala isso? Porque ninguém é mais responsável pela sua própria alma do que a própria pessoa. É uma questão de consciência. Naturalmente, não tem como o pastor dizer: você pode tomar esta ceia, você não pode. A gente vai pela Bíblia. A Bíblia diz assim: não participe indignamente, tenha discernimento do corpo e do sangue. Tinha um rapaz que vinha aqui na igreja, ele tomava a ceia. Quando era de tarde, eu vi o cara ali com a cara cheia de cachaça. Aí a gente olhava, aí eu fiquei batendo. Aí depois, no outro mês, eu falava de novo, não. Aí ele tomou de novo, foi teimando. Aí no terceiro mês eu falei, no quarto mês eu falei, parou de tomar. Porque estava na cara que estava errado isso aí. Estava uma coisa assim que ele não se tocava em relação a isso aí. Que aquilo era com ele. Eu não podia dizer assim: ó, irmão, não pode, porque ninguém vai fazer isso. Mas você vê que tem casos que não tem condição. Né? Mas nesse caso aí, minha irmã, é uma questão muito pessoal. O interessante seria se vocês entrassem num acordo. E para casar, porque já estão morando junto, por que não casar? Não é verdade? Qual é a grande dificuldade? Se ele não fosse da igreja, aí eu dizia para a senhora: se batize, irmã, porque a salvação é individual. Mas se o cidadão é da igreja, aí é uma questão até de desleixo.
Porque a pessoa... O que é que está impedindo? Casa e pronto. Casa, se batiza. Às vezes isso é até um impedimento. A bênção quer chegar, mas a própria pessoa não se sujeita. Casamento é uma coisa tão bonita. Quando a pessoa se casa, é tão maravilhoso, é tão bom. Não é? Quando a pessoa é da igreja, ela é da igreja, e ela fica nessa situação assim de morar com alguém de uma maneira informal, aí, pelo amor de Deus, aí a pessoa está no erro maior ainda, porque a pessoa conhece. Quando a pessoa já vem de fora assim, aí a pessoa não conhece. Quem peca mais? Aquele que conhece a verdade e não pratica, do que aquele que não conhece, que vive na ignorância. Chega um casal aqui na igreja que eles já moravam juntos. Qual é o nosso conselho? Que eles se casem. Não tem condição. Não tem dinheiro. Então se batize. Faça uma oração com o pastor. Procure ver essa situação. Também ninguém vai dizer para você, a igreja não tem esse poder de ser tão extremista, de dizer assim, você não pode tomar a Santa Ceia. Ninguém pode proibir você. Ninguém tem esse direito de dizer, me dê aqui, você está proibido. É uma coisa muito séria, não é? A gente tem que ter bom senso em relação a isso aí. Deixa eu contar uma história para vocês de um pastor que foi meu primeiro pastor, o pastor José Natal. Que ele tinha um rapaz que ia na igreja bêbado, ia para a igreja bêbado. E aí o pastor perguntava, quem vai se batizar? Aí o bêbado dizia, eu, bêbado, de verdade. E aí no dia do batismo, ele alugou um ônibus, e o pessoal veio para batizar, e o bêbado não tinha chegado. Aí ele disse, graças a Deus, porque se eu batizar esse bêbado aí, depois vai beber, não vai adiantar nada. Aí quando o ônibus saiu, que estava dobrando a esquina, tinha um bar. Quando passou na frente do bar, o bêbado estava lá bebendo. Opa, pastor, leva eu. Aí não teve jeito, levou o bêbado, batizou com cachaça e tudo. Quando foi no outro dia, no domingo, a Santa Ceia, para surpresa de todos, ele estava lá em perfeita consciência, arrumado, bonito. O pastor ficou feliz, tomou a Santa Ceia. Que bênção! Na segunda-feira, houve um acidente e aquele homem morreu. Morreu aquele homem. Quer dizer, Deus preparou e levou. Se aquele homem, talvez Deus sabia que ele não tinha mais tempo. Não é verdade? Então, são os mistérios de Deus. A gente não vai dizer para ninguém assim, chega uma pessoa no mesmo dia, no dia do batismo aqui, ela querendo, ela vai se batizar. A gente não vai perguntar se ela é casada, se ela é amicada, não vai perguntar nada disso. Porque a gente não sabe quanto tempo ainda aquela pessoa vai ter. Não sabe. Então a gente vai pela palavra do Senhor Jesus que diz, quem crer e for batizado será salvo. Uma outra palavra que faz eu acreditar que isso é o mais correto é quando há a primeira pregação do Evangelho lá em Atos com o apóstolo Pedro, aonde, se não me engano, houve a conversão de 3.000 pessoas, não foi isso? 3.000 pessoas. A igreja tinha 120 pessoas. O Espírito Santo é derramado na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas se convertem. Daquelas 3.000 pessoas, na hora que elas se convertem, elas são batizadas no mesmo dia. Ali naquele meio, tinha gente, você pega um grupo de 3.000 pessoas, todo mundo está casado direitinho? Ele não fez entrevista para saber como estava a vida daquele povo. Ele foi logo batizando. Tinha gente ali de todo jeito. Tinha gente que vinha na prática ali do pecado, do homossexualismo. Tinha gente que estava ali bebendo no meio da feira e ouviu a palavra e se converteu e batizou ainda com o cheiro do vinho. Tinha gente ali de todo jeito. Tinha criminoso. Eram 3.000 pessoas. E elas foram batizadas e a partir daquele momento a vida delas foi sendo transformada a partir do batismo.
O batismo não é um fim em si, pelo contrário, é um começo de uma mudança. Tem pessoas que acham que precisam se tornarem crentes, conhecer a Bíblia, fazer estudo bíblico para depois se batizar. Não é assim que funciona. Não é uma coroação da sua santidade, não. O batismo é para você se batizar e, a partir daquele momento, você ser um discípulo, um seguidor de Jesus. Jesus se batizou, começou a obra depois do batismo. Então, o batismo é como se fosse um primeiro passo. A gente sabe que tem igrejas evangélicas que preferem fazer um discipulado. Alguns casos, é interessante, manda até um investigador na vizinhança para saber que vizinho você é, né? Se você paga direitinho as suas contas, se você tem alguém contra você na sua rua, para ir receber naquela denominação. É algo assim de causar estranheza, porque ainda que você tenha um bom testemunho e faça tudo direitinho e faça o estudo bíblico, só Deus conhece seu coração. Você quer a pessoa que investigue melhor a sua vida do que o Espírito Santo? Por isso que a Bíblia fala, examine-se o homem a si mesmo. Então, e aí coma deste pão e beba deste cálice. Então, o batismo é isso. Certo. Certo. É muito estranho, é uma doutrina estranha às Escrituras. Há uma boa intenção por trás disso, mas a Bíblia não fala que isso é obrigatório. Não estou dizendo que é ruim. Uma intenção foi boa, mas passou da Bíblia. Jesus não manda isso de maneira nenhuma, né? É estranho isso aí, porque é aquilo que eu falo, você pode até ter um comportamento aprovado diante dos homens, mas Deus é quem sabe quem você é. Aí se você tivesse tido uma briga com um vizinho seu, você não ia batizar. É muito estranho isso, não é? Porque foi implantado no seu coração esse tipo de pensamento. Mas a Santa Ceia não é para o pecador? E o perdão de Jesus, onde vai? E o sangue de Jesus que purifica de todo o pecado? É um medo que colocam no coração da pessoa, que a gente fica meio paranoico. Tudo agora é pecado. Minha gente, o Evangelho não é isso não. O Evangelho... Sabe que o povo mais... paranoico que tem no mundo é o povo evangélico por causa disso. Porque colocam medo em você não pode usar tal roupa, você não pode ouvir tal música, você não pode falar tal coisa, você não pode ter uma opinião, você tem que pensar igual a todo mundo, se você pensar diferente você é rebelde, você tem que obedecer o pastor, tem que obedecer o líder da igreja, tem que fazer o que... É um jugo tão pesado, que às vezes esse jugo, nem o próprio líder ele vive aquilo lá. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Às vezes o próprio líder lá da religião não pratica o que ele manda o povo fazer. É o que Jesus fala. O fardo é tão pesado, e o Evangelho é justamente o contrário disso. O Evangelho não está preocupado se você usa brinco, se você é indígena. Eu vi um filme por esses dias que os missionários eles foram pregar lá para os índios, lá no meio do mato, lá no Amazonas. Você acha que aquele pessoal lá, o pecado deles era porque andava na mata tudo pelado? Não, minha gente. É a cultura deles lá. A gente que tem uma cultura diferente, mas eles têm outra cultura. Você entende isso? Deus não conhece... Ou será que Deus não sabe o que é que tem debaixo da roupa da gente? Se foi ele que fez. Eu tenho igrejas por aí que nem o marido conhece o corpo da esposa. Porque diz que se o homem vê o corpo da mulher, é pecado. Que é isso, minha gente? Deus fez uma coisa linda que foi o corpo da esposa para a gente ver. Aí você pergunta, como é que eles fazem o ato sexual? Eles pegam um lençol, parece brincadeira o que eu vou dizer, mas é verdade.
e põe um lençol assim na mulher, feito um fantasma. Aí fica um buraco no lençol, nos olhos, né? 2 buracos o lençol tem. E o outro, você sabe onde tem o outro buraquinho lá. E o no marido também. E os fantasmas se divertem. Minha gente. Porque, minha gente, isso aí é um tabu, isso aí é uma coisa tão... Adão e Eva andavam como? É claro que na vida íntima do casal tem que haver felicidade, tem que haver liberdade. Até o apóstolo Paulo diz assim, que a mulher não deve se privar de ter relação com o marido, a não ser por consentimento mútuo para se dedicar à oração. Tem mulher que vai para a igreja e o casamento acaba, porque ela diz, não, agora eu estou em jejum. E o cara não é crente, não conhece nada de igreja, e a mulher, agora eu estou em consagração, meu corpo é o templo do Espírito. E o cara fica lá desesperado. E passa uma semana, passa um mês, passa 2, 3 meses, o que acontece? Ele arruma um amante. Por quê? Porque a religiosidade, a religião sem a misericórdia e o entendimento de Deus e a luz de Deus é um dos piores pecados que tem. Porque a religiosidade, ela oprime. Quantos jovens não querem saber da igreja porque são oprimidos pelos seus pais? Cuidado, você é do diabo, você não pode sorrir, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode nada. Aí a pessoa se revolta. E a fé cristã é algo libertador, não algo que aprisiona, não algo que traga angústia para a alma. Jesus nos chama para vivermos a libertação, não a opressão da igreja, ou de seja lá quem for. Então, temos um domínio dos pastores hoje sobre o povo que é um domínio que não existe. Cristo é o cabeça da igreja. Pastor não tem nada a ver com a vida de ninguém não, minha gente. Eu vejo que às vezes a pessoa olha para o pastor e tem uma visão como se o pastor fosse o dono da verdade ou o dono da vida do povo da igreja. Às vezes acontecem coisas engraçadas com a gente. A gente está na rua, aí encontra uma pessoa que vem aqui na igreja, que ela não vem há algum tempo, a pessoa vem ali do outro lado da rua, quando ela vê, a gente tenta se esconder. Tipo assim, lá vem um pastor, ele sabe que eu não estou indo na igreja, eu vou me esconder dele aqui. Quer dizer... Não, claro, a gente está aqui para isso, mas você vê, tem gente que tem esse medo do pastor, como se o pastor fosse um pai, que tem um chicote, como se o pastor fosse dar uma bronca. E o pastor não está aqui para isso não, minha gente. Pensava que era assim, não, se o pastor me vê, às vezes a pessoa está na igreja, aí ela cai no pecado, sei lá, vai fumar ou vai beber, aí o pastor passa... Meu Deus, a pessoa só falta se jogar da ponte, se tiver uma ponte do lado, ela se joga. Minha gente, o pastor vê, não tem problema, Deus não já vê tudo? Não é, aí... Porque acha que o pastor vai ver e vai brigar. Minha gente, o pastor... não vai mandar no seu corpo. Cada caso é um caso. A pessoa, a questão da veste, eu já abordei esse assunto aqui algumas vezes. Isso dá uma confusão. Tem gente que vem na igreja e tem parente que é de outra igreja. E aí a pessoa fica dizendo para a pessoa que vem aqui, você não é da igreja porque você usa calça, porque você usa batom, porque você é vaidosa, porque está escrito lá na Bíblia, e a vaidade da mulher, e não sei o que, e não sei o que, não sei o que lá. E a gente vai ter uma mensagem na próxima semana, como Jesus tratava as pessoas. E uma das mensagens vai ser como Jesus tratava as mulheres, que é totalmente diferente do que muita gente imagina. Jesus falou com uma mulher que tinha vários maridos,
uma pecadora. Jesus sentou para falar com ela. Jesus falou com a mulher que foi pega em adultério. Ele não tinha esse negócio de eu vou ficar perto dessa mulher aqui, o que é que os outros vão pensar de mim? Jesus não dava satisfação a ninguém. Jesus valorizava as mulheres. Quem foi que anunciou a ressurreição de Jesus? Uma mulher. E hoje a mulher é tipo assim, não pode se arrumar muito, tem que andar feia. Aí se andar feia, está muito feia para o marido. A mulher tem que andar simples, mas o homem na igreja, de terno e gravata cara. E a mulher tem que andar sem nada na cara. A mulher santa anda sem nada. E o homem cristão anda arrumado. Quer dizer, se a regra serve para a mulher, por que não serve para o homem também? Só é para a mulher? Aí a maldade das pessoas é grande. A mulher não pode ser bonita? Por quê? Porque o homem vai olhar e vai desejar, então o problema não está na mulher, está no cara. Então como é que a mulher deve se compor? Não pode ser bonita, não? Entendeu, minha gente? E a gente vê que isso são coisas assim que não tem nada a ver com a fé cristã. E são coisas que as pessoas, elas transformam, são coisas que as pessoas transformam como se fosse a palavra de Deus, mas não está na palavra de Deus isso aí. Não está. Existem igrejas aqui no Nordeste que tem essa regra ainda do brinco, do batom e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais. Lá em São Paulo não tem essa regra. E é engraçado que às vezes tem aqui no interior, mas em Recife, na sede, você vai lá, está todo mundo de brinco, de batom, de maquiagem. Na televisão, tudo maquiado. Minha gente, isso aí está tudo na cabeça da pessoa. A pessoa pode usar batom, brinco, nada e andar também com sensualidade. Põe uma saia bem justa, né? Um decote. E a intenção do coração é uma intenção terrível. Então isso aí é muito, muito relativo. É uma coisa que Jesus, para ele, isso não tem importância nenhuma. Né? Então é isso, minha gente. Sobre o batismo, para a gente encerrar, 8:10, a gente vai fazer esse trabalho assim, sempre tirando dúvidas, e o que a gente puder responder, a gente vai responder. E vamos aprender sobre o Senhor Jesus. Vamos aprender sobre o Evangelho, que o Evangelho ele é agregador, ele não é o Evangelho da divisão, ele é o Evangelho que agrega. A Mundial, como também outras igrejas neopentecostais, que são muito criticadas. A Igreja Universal é criticada, a Igreja Mundial é criticada, a Igreja da Graça é criticada, mas às vezes a pessoa só tem oportunidade de conhecer o Evangelho aqui, porque se ela vai para uma igreja mais tradicional, ela tem que sentar num lugar específico. Se vier com o homem para cá, a mulher para lá. E a pessoa não tem, às vezes, uma roupa, que é a roupa do povo evangélico. Ela não sabe se postar dentro daquelas regras que tem. Eu sofri isso, eu me converti numa igreja mais tradicional. E eu lembro que eu não tinha gravata. Eu só tinha aquela camisa comum, calça jeans, tênis. Eu não entrei na igreja já como pastor. Eu fui novo convertido também. E era um constrangimento, porque eu era músico, mas eu não tinha aquela roupa de crente. E não tinha mesmo. Eu sabia lá como crente se vestia. e muitas vezes eu passei aperto ali, eu passei até vergonha, porque eu não sabia como os crentes, esse negócio de a paz, varão. E eu sei lá o que é varão. Varão para mim era uma vara grande. E o que esse cara está chamando de varão? Quer dizer, é umas coisas assim que os crentes fazem que é uma ritualidade, é uma religiosidade, e às vezes até afasta as pessoas. O povo evangélico é muito assim, cheio de regras, cheio de leis, cheio de doutrinas, e andam achando que a fé é aquilo ali, é aquele grupo, aquela forma de pensar, e não é.
a fé cristã é uma coisa maravilhosa, é libertador, né? É você não ter culpa no coração. Quando você se liga à doutrina de muitas igrejas evangélicas, você é o culpado, você é o pecador, você não vale nada. E quando a gente olha para o evangelho, é tudo diferente. Você vê que Jesus sempre perseguia e brigava com os religiosos. E aqueles mais pecadores, Jesus tinha mais perto deles, que entendiam a mensagem do evangelho. Era o pecador que entendia a palavra. O religioso não. Tem muita gente na igreja evangélica hoje que ainda não recebeu Jesus como Salvador. Ele é apenas evangélico. É julgador, é fofoqueiro, é invejoso. A igreja não mudou o caráter dele. O cara passa muitos anos na igreja, mas o caráter é aquele caráter perturbado ainda. E quando chega final de ano, às vezes tem uns que ainda vão beber. E dizem assim, eu vou tomar um vinhozinho, porque Cristo bebeu vinho, só uma taça. Não sabe beber, fica bebo. Aí, ficando bebo, faz um monte de besteira na família, né? Quer agarrar uma, quer agarrar outra. E aí depois diz ainda assim, foi o diabo que me tomou. Foi o diabo que me usou. Foi o diabo nada, foi a pessoa. Foi a própria pessoa que já tinha aquela maldade no coração, né? Então, minha gente, Jesus é batizado. Depois de ser batizado, ele vai ser levado para o deserto. E a gente vai falar sobre isso, vamos continuar na terça-feira. Amém? Fique de pé, por favor. Sobre o batismo, o que é que a gente pode falar mais? Muito bem. Batismo é um só batismo. A irmã se batizou na Assembleia, não foi? Quem aqui se batizou em outras igrejas? Universal? Aonde? Igreja do Véu, Congregação Cristã do Brasil. Você foi da igreja Congregação Cristã do Brasil? Foi? Lá não tem pastor, né? Lá são anciões. Lá eles têm um pensamento, você vai confirmar que todo pastor é bandido, né? Você foi do Véu também? Não? Você... Congregação Cristã do Brasil. É. E o povo beija lá, né? O povo queria te beijar lá, os homens queriam... Tu ficou com medo. Ih, rapaz. Queria te dar um beijo santo. E você ficou arrepiado. Você disse, opa, já para lá, irmão. Com aquela barba mal feita, imagina um negão assim, te beijando assim, feito eu, hein? Passar a barbona na tua cara aqui, aí tá tudo aí. Aí você não quis saber do beijo santo, não. Congregação Cristã no Brasil. É isso, minha gente. Lá não tem pastor, lá tem ancião e lá não tem dízimo. Não é? Lá não tem dízimo. E eles pegam muitas passagens isoladas que falam disso aí. E a gente tem que conhecer, não é, minha gente? Conhecer um pouquinho de tudo. Então, o batismo lá foi por imersão? Foi de corpo todo? Corpo todo, não foi? Tem o batismo que é por aspersão e por imersão. O batismo bíblico é por imersão. Deixa eu dizer a diferença para você. Imersão é o corpo inteiro. Ok? Aspersão é um pouquinho de água na cabeça. Como católico. Tem igreja evangélica que faz o batismo por aspersão. Nós não acreditamos que essa seja a maneira certa de se batizar. A pessoa que se batizou por aspersão, ela deve se batizar de novo por imersão. Porque o batismo representa uma transformação no corpo inteiro. Não apenas um pouquinho de água na cabeça, mas simbologia é o corpo inteiro. E é um só batismo. Se a pessoa se batizou na Universal, na Graça, na Assembleia, na Congregação Cristã, ela não deve se batizar de novo. Hoje você está aqui na Mundial. Você não precisa se batizar de novo. Eu te batizei de novo, não foi? Ah, agora já era. Eu não sabia disso. Mas é um só batismo. É um só batismo. Não existe também renovação de batismo. Muita gente fala que tem que renovar o batismo. Renovar o batismo é assim. Ah, mas a gente vai chegar lá. Renovação de batismo é
É uma boa pergunta, que muita gente tem dúvida e é muito importante a gente esclarecer tudo isso aí. Renovação de batismo, muita gente diz que tem que ser feita quando a pessoa se batiza, aí ela sai da igreja, vai para o mundo, peca, bebe, faz um monte de coisa errada. Muitos anos depois ela volta, aí tem que se batizar de novo. Não é bíblico. Senão ia virar bagunça. E a pessoa ia ter que batizar todo ano, toda semana. Não, mas não tem, não está na Bíblia isso aí. Para renovar o batismo. E batiza de novo. Não. Aí 10 vezes, aí virou loucura isso aí, né? Já virou... Eu nem suspeito qual seria a igreja que fala um negócio desse. Eu não tenho nem suspeita. Você tem alguma suspeita, missionária? Mas não pode. Não pode. Porque Jesus morreu na cruz uma vez só. Sobre o batismo na Igreja Católica. Muitos de nós fizemos parte por causa da família, da fé católica. Pode sentar, minha gente. Sente um pouquinho para não ficar muito cansativo, que a gente ainda vai falar um pouquinho sobre isso, ainda está cedo, né? Para não ficar cansativo. E muitos foram batizados, como eu também, vim de uma família católica, minha avó católica, minha mãe católica, e quando criança eu fui batizado na igreja católica, e meu irmão também pelo mesmo padre, e na mesma igreja. Eu tenho um irmão, e é engraçado que o mesmo padre que me batizou meu irmão. Ainda tem essa foto em algum lugar lá da minha família lá. E esse batismo nas águas da criança, ela quebra a regra que a Bíblia fala acerca de crer. Porque a Bíblia fala, quem crer e for batizado será salvo. A criança, quando é batizada, com poucos dias, são dias, né? Quantos meses? São meses. Pouco, assim, pronto. Um mês, pronto. O bebezinho vai lá e é batizado. O bebezinho, ele não tem condição de dizer, eu sou católico. Eu escolhi essa fé. E aí a pessoa é batizada nas águas, quando criança. E ao crescer, porque ela foi batizada quando criança, ela diz, eu sou católico. Como eu dizia isso, quando me perguntavam, qual é a sua religião? Eu dizia, eu sou católico, fui batizado na igreja católica. Mas eu não sabia o que era ser católico, porque eu nunca fui um católico praticante. Minha família, minha avó, sempre, até hoje uma católica muito fervorosa, muito, muito praticante, mas eu, jovem, nunca me interessei, mas dizia, eu sou católico, porque eu me batizaram quando era criança. Então, esse batismo, espiritualmente, não tem utilidade, porque foi algo que a pessoa fez sem ter consciência. Tudo que a gente faz, temos que decidir. Né? Aquilo que você faz, se você não decide, então foi feito, mas você não decidiu. Então, não tem serventia alguma, nem para o bem, nem para o mal. A crisma é um dos dogmas da Igreja Católica, né? Primeira comunhão, crisma, aí tem o outro sacramento, são vários sacramentos, né? Não, aí faz parte da doutrina da pessoa que é da Igreja Católica, né? São os regulamentos da igreja lá, que a pessoa faz, tem aquelas rezas que a pessoa pratica, tem o catecismo. Então, há algumas coisas que são interessantes e outras coisas também que não tem nada a ver com a Bíblia. Nem de um tudo, a gente não pode dizer assim, tudo é do mal, e nem demonizar tudo, porque todo grupo religioso tem coisas positivas e coisas negativas. Mas, de um modo geral, tem coisas ali que não tem nada a ver com a nossa fé, que é a fé bíblica. Por exemplo, a adoração das imagens de escultura, as rezas, o poder que eles falam, que eles jogam aquela água benta no povo, água benta. Outra coisa curiosa que eles fazem, que não tem nada a ver com a Bíblia, missa pelos mortos.
aquela missa que se faz quando a pessoa morre, alguns dias depois. Missa do sétimo dia. É uma intercessão por alguém que já morreu. Não se faz, não se deve fazer oração pelos mortos. Então, é tanta coisa que é a Maria como intercessora, a Maria, rainha dos céus, é outra doutrina estranha às Escrituras. Então, claro, tem vários sistemas lá que eles herdaram do paganismo, que já existiam. Por exemplo, já existia na Bíblia uma tal rainha dos céus. Essa rainha dos céus, eles adoravam a ela. A expressão Ave Maria, não sei se você já viu em filme antigo do Império Romano que eles fazem Ave César, vem daí. Ave Maria é uma expressão, uma saudação, né? Que não tem nada a ver com o Evangelho. Então, pastor, como surgiu a Igreja Católica? Foi a primeira igreja, como eles falam? Pedro foi o primeiro Papa? A Igreja Católica surgiu muitos séculos depois de Jesus. Havia bispos ali em Roma que estavam ficando cada vez mais poderosos. Então eles disseram, agora aqui vai ser a igreja principal, porque aqui é a sede também do Império Romano. O Império Romano, o mesmo Império Romano que crucificou Jesus e perseguiu os cristãos. A mesma Roma agora vai ser, já que ela percebe que não pode destruir a igreja, o que é que ela faz? Ela se une à igreja. Alguns aqui já se separaram, não foi? Já casaram de novo, não é isso? Então, veja só, vou dar um exemplo aqui para você entender. Eu estou aqui com a minha esposa, eu me separei. Está amarrado, né? Cada um vai para um lado. Ela leva quase tudo, eu fico só com um colchãozinho para não dormir no chão, um sofazinho e uma televisãozinha velha. Ela leva tudo que eu tenho. Eu me caso novamente. A mulher que eu tenho, ela já tem alguma coisa. Então, vai unir o que eu tenho com o que ela tem. Foi mais ou menos isso que aconteceu com a Igreja Católica. Havia já uma religião em Roma, mas agora vai surgir uma nova religião. Então eles vão unir a religião velha com a religião nova. Está dando para entender, minha gente? Aquelas imagens, a imagem dos santos e tal, eles sempre adoraram imagens. Você vê a imagem do Zeus, do Afrodite, aqueles deuses lá da antiguidade. Vamos agora chamar de Maria. E esse outro aqui, esse que vai ser o São Sebastião. E esse aqui, esse que vai ser o São Expedito. E essa aqui é a Santa Luzia. E vai ter também uma série de ídolos. Tudo aquilo que Deus disse que não era para... Aí vai chegar no Brasil essa fé e vai misturar com a fé dos índios. Vão chegar os africanos aqui e vai misturar com a fé dos orixás. Aí o Brasil se torna isso aí, é essa mistura. Os orixás dos africanos, os espíritos da mata dos índios e os ídolos dos católicos. Tem coisa aqui que só existe no Brasil. Tem certos terreiros, tem certas macumbas que tem aqui que nem na África tem mais. Mas aqui tem porque ficou preservado por causa dos africanos. E aí virou essa mistura. O cara é católico, mas vai na macumba. O cara é católico, mas vai no espiritismo. O cara é católico e faz seus trabalhos. É católico e bebe. Virou uma religião assim, é uma mescla, né? De tudo. O evangelho é justamente ir para a base da palavra de Deus, né? A gente voltar e deixar tudo, né? Deixar toda a religiosidade de lado e ir para o que está escrito na palavra. Curiosamente, a Bíblia católica é igual à Bíblia evangélica. Se você pegar uma Bíblia católica, eu tenho uma Bíblia católica, e tudo que tem na Bíblia católica tem na Bíblia evangélica. Na Bíblia católica temos aí alguns livros a mais. Mas o mandamento da idolatria tem, que não pode adorar imagens, que não pode fazer vãs repetições. Você pega o texto, tem que repetir ali, não é? Cada bolinha é
é um texto, como um mantra. Jesus falou que não devemos usar de vãs repetições. O purgatório, que nem é o céu nem é o inferno, é o purgatório. Antigamente tinha as indulgências e as relíquias. Indulgência era assim: você dava uma oferta e recebia um papel com a assinatura do Papa dizendo que você estava perdoado. O Papa agora tem o poder de perdoar os pecados, não Cristo. Até mesmo o Papa, o nome Papa vem de Pai. Jesus fala: a ninguém chamais de Pai, não é? E por aí vai. O título do Papa em latim é o substituto do Filho de Deus, é o vigário de Cristo. Então é uma religião que tem coisas boas, mas tem muitos elementos estranhos nessa religião. A cruz sendo adorada, o sol alado. O sacerdote católico pega o sol alado, levanta assim, não sei se você já prestou atenção, aquilo é um Deus que tinha lá na Roma antiga. A indumentária do sacerdote católico, que chama a atenção. E fora que é a religião talvez a mais rica do mundo, né? O Vaticano é poderosíssimo, é riquíssimo. Então, nós temos aí essa herança, né? Recebemos por imposição a fé católica. É um cristianismo religioso, né? Não baseado na Bíblia, mas baseado nas tradições humanas. Eu também passei por isso. Quando a gente vem de uma família católica e diz, agora eu sou evangélico, a gente vira um extraterrestre. Traiu a causa. Traiu a tradição da família. Aos poucos. Então a gente tem que ter, é como a gente que agora conhece a palavra, tem que ter essa sabedoria, porque ninguém pode chegar para um católico e dizer que ele vai para o inferno ou que... Amém. Amém, amém. Então, claro, a pessoa vai descobrindo a palavra de Deus, vai mudando, vai entendendo muitas coisas que as pessoas acreditam, porque elas não conhecem. Ela acredita naquela imagem. Muita gente tem uma fé sincera, chora na missa, se dedica. Existem excelentes pessoas ali, fazem as coisas para o ser humano com amor, como também até no espiritismo, tem muita gente que faz aí a obra da misericórdia, né? Faz muito bem para a humanidade, e a gente tem que respeitar essas pessoas, mas a verdade é a verdade. E o Senhor Jesus, uma coisa é a fé cristã na Bíblia, e outra coisa é a religião. E a religião, toda ela é nociva. E até mesmo a religião evangélica tem
seus erros e defeitos. Tem suas falhas também. Eu sou o maior crítico que eu conheço da fé evangélica, sou eu. Eu só falo mal. Porque tem muita coisa que não tem nada a ver, né? Por isso que Jesus serei esse bênção, tá vendo, né, pessoal? E a verdade vos libertará. Amém? Agora vamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, resumindo, né, minha gente? Batismo é para o adulto que tem conhecimento da palavra, que tem consciência, que tem fé, esse se batiza. A pessoa tem que, não para a criança, mas para o adulto. A Bíblia não diz assim uma idade mínima para se batizar. A maioria dos pastores falam 12 anos, porque usam a referência de Jesus quando pregou lá no templo. Vai mais de jovem para jovem. Eu recebi um jovem uma vez, uma mãe dizendo: meu filho pode se batizar? Deixa eu falar com ele. Aí traz ele para cá. Meu filho, você tem pecado? O menino disse: eu não. Quando você olha para uma mulher bonita, o que você sente? Ah, não sinto nada. Ah, meu filho, então você não tem pecado, você não pode se batizar. Agora tem menino que é precoce, tem 10 anos, mas já é cheio de pecado, é perturbado, tem desejos aí pecaminosos, e esse tem que se batizar rapidamente. Então é de pessoa para pessoa, né? Põe a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos, vamos fazer nossa oração. Terça-feira a gente continua, no nome de Jesus. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai Todo-Poderoso, que venhamos entender, Deus, e viver o Evangelho como está. Amém. Graças a Deus. Que venhamos viver, meu Deus, a Tua palavra todos os dias de nossa vida, que essa semente venha estar em nosso coração, em nosso espírito, e que venhamos, meu Deus, sempre crescer no Evangelho, crescer na graça, crescer no conhecimento. No nome do Senhor Jesus, venha abençoar cada vida que está aqui, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós te agradecemos e terça-feira vamos continuar essa campanha nos passos de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Pode aplaudir o Senhor Jesus bem forte.